Olá, sejam bem-vindos à série de podcast de comércio exterior. Hoje a gente vai falar um pouquinho, estou com o Álvaro, a gente vai falar sobre busca de fornecedores no exterior, né? Esses podcasts a gente tem tentado fazer mensalmente. Claro que a gente conta com a ajuda de vocês, né? Então sempre manda sugestões, o que vocês quiserem ouvir, porque ajuda bastante a gente. A gente criou uma série para esse ano, tentando realmente trazer conteúdo do comércio exterior para dividir esse conhecimento com os nossos clientes, parceiros e amigos. Eu sou Andréa Pedrosa, diretora da LinkMax, e hoje eu trago o Álvaro, diretor operacional da LinkMax. Álvaro, se apresentar? Olá pessoal, um prazer estar aqui hoje. Vamos ver se a gente consegue contribuir um pouquinho com informações sobre negociações internacionais, toda a área de comércio internacional. Falando um pouquinho da LinkMax, né? A gente é uma empresa especializada em consultoria. A gente trabalha bem focado na área aduaneira de importação e exportação, né? Temos iniciado alguns projetos bons de exportação. A ideia nossa é sempre tanto trazer as operações independente do estado. Então, a gente hoje atua em alguns estados, mas a ideia é entender a necessidade do cliente e desenvolver para esse cliente a melhor solução, seja tributária, logística, depende muito da necessidade de cada cliente. E óbvio, né, sempre olhando os custos, né? Então, quando a gente começa a pensar numa operação de comércio exterior, o início, ali a gente fala do radar, que as empresas têm que lembrar que tem que ter radar, e aí tem um podcast específico para radar. Mas o primeiro passo mesmo é encontrar alguém lá fora, que não é nada fácil, né? A busca por fornecedor é uma coisa muito importante. Você errou no fornecedor, muito provavelmente você vai ter problema lá na frente, né? Então, como a Andrea falou, vamos começar a importar um determinado produto. Vamos habilitar a empresa, tirando o radar. É um procedimento relativamente fácil, mas com um crivo importante por parte da Receita Federal, né? Uhum. Mas isso feito, a busca por fornecedor é o segundo importante passo, né? Aí, hoje, com esse mundo aberto, internet, vamos na internet buscar fornecedor. Mas será que isso é efetivamente seguro, Andréia? O que você acha? Eu acho que é difícil, né? A gente teve umas vivências que eu falo uma coisa, a gente prestar serviço é interessante, né? A gente acaba não vivendo. A gente teve uma experiência que a gente importou, né, para nós. E foi muito difícil encontrar o fornecedor naquela época, porque a gente olhava, a gente foi comprar piso, a gente estava reformando o escritório, resolvemos comprar piso. E dava uma diferença enorme. A gente falou, a gente pode importar, né? Vamos importar esses pisos. Quando a gente foi olhar o mercado lá fora, né? Você tem na internet 50 milhões de opções, né? Você tem opção no mundo inteiro. E aí a gente ficou com medo. Falou assim, será que é confiável? Será que dá para comprar? Nunca vi, né? Não olhei o produto, não olhei no olho do cara que está negociando comigo. Como é que a gente começa essa negociação? E eu acho que é uma vivência que os nossos clientes têm ali no dia a dia, né? Quando a gente está falando de empresa que não é multinacional, que acaba já tendo isso já pré-definido, mas os clientes que a gente trabalha, que tem que buscar produto, ele vive isso, né? Muitos vão por indicação. Claro. Né? Alguns buscam em câmaras de comércio, alguma indicação, né? Mas eu acho também que tem uma ferramenta importante, que são empresas especializadas na busca de produtos no exterior. Lá fora. Né? Hoje nós temos, né, um parceiro, por exemplo, importante na China. Né? E que nos ajuda bastante, porque ele faz um trabalho diferenciado de visitação mesmo às empresas, avalia toda a estrutura e, muito importante, né, antes do embarque acontecer, ele consegue fazer o que a gente chama de inspeções pré-embarque. Então isso traz muita segurança para a operação. Trazendo aquele exemplo, né, no final a gente acabou comprando numa feira, a gente foi visitar uma feira, então a gente viu o produto, falou, gostei do produto. Entramos na negociação com o exportador e compramos, né? Compramos o produto na feira.
mas vou contando ao longo, né? Eu acho que também, não sei se é o melhor caminho, porque na feira você acaba não conhecendo a estrutura da empresa, né? Então, se ela realmente existe, se você está negociando com o intermediário, se você está negociando com o fabricante, se você não tem esse conhecimento, você não sabe com quem você está negociando, você tem uma ideia da apresentação do produto. A gente deu muita sorte, o produto chegou, era o produto que a gente queria, mas eu brinco, a gente deu sorte, né? Porque eu acho que hoje, conhecendo o trabalho que a gente vem desenvolvendo com o nosso parceiro na China, é muito profissional, né? Então, assim, ali a gente acabou trabalhando de uma forma muito amadora. A gente tinha uma necessidade, fez as contas, falou, vai valer a pena, vou trazer. Mas, assim, quando você vai para um desenvolvimento de um produto que você quer ter linha, que você quer comercializar depois, que você tem que ter o mesmo padrão de qualidade, né, que você tem que manter, ter uma empresa lá fora que checa se a empresa existe ou não, né, checa a documentação, checa o processo produtivo. Então, assim, vamos ver se eles estão fabricando o que você combinou, né? Porque quando a gente negocia com o chinês, e aí entra uma coisa que a gente estava falando, de cultura, sim, é muito diferente. O chinês, ele fala, se você falar, eu quero pagar menos, ele não fala não, mas ele não te vende a mesma coisa, né? Então, ele diminui a qualidade do produto. A gente, culturalmente, não está acostumado com isso, né? Então, a gente faz as negociações, mas a gente não diminui a qualidade no produto, normalmente, né? O chinês, não. Ele muda ali um tipo de insumo, ele faz alguma coisa para falar, olha, para te atender nesse preço, eu tive que mudar o produto. Só que ele não é claro, ele simplesmente aceita o preço. E aí, na importação, quando chega outro produto aqui, a gente sabe todo o transtorno que é, né? Para resolver, ou se dá para resolver esse problema. Então, eu acho que você ter alguém que vai olhar todas essas coisas e ainda tem esse conhecimento da cultura, que quando você começa... Fica importante. É importante. O conhecimento cultural é muito importante. Em conversa com esse parceiro, ele deu vários exemplos, né? Nos quais ele falava, o chinês funciona assim. Você vai sair para jantar, tem determinadas regras, né? Compra lá uma cachaçinha boa e segue o padrãozinho do chinês, né? Eu acho que isso é muito legal. Traz segurança para a operação e melhora a negociação, inclusive. Faz muito... E o chinês é uma condição, né? A gente também tem que entender a forma que eles são lá, né? Eles só trabalham com pagamento antecipado. Então, assim, pra gente que tá aqui do outro lado do mundo, tem muito risco, né? Sim. Então, você tem que realmente escolher bem. Então, acho que se eu fosse fazer algo, não sei, né? Você vai fazer uma recomendação, mas eu acho que é uma boa recomendação ter uma empresa lá fora. Quando o cliente não quer ter, porque por N razões, eu quero ter direto, eu quero negociar, a gente fala, então vai, né? Então tem que pegar o aviãozinho aqui e fazer essa vistoria, e mesmo assim, no dia a dia, depois acaba se perdendo, né? Essa é a minha opinião, né? Concordo plenamente. Cuidado é importante em qualquer operação, porque tem muitos golpes no mercado, né? A gente já viu muitas histórias aí, né? Então é importante ter todos os cuidados. Eu já vi cliente que começa bem e o fornecedor no meio do caminho muda, né? Então Sim. Você perdeu ali. Você tem a primeira, a segunda. Então uma dica, então assim, resumindo assim, a nossa dica para iniciar o negócio, pode ir na Câmara de Comércio, pode ir na internet, pode ir em feira, pode contratar uma empresa lá fora que vai fazer essa busca e fazer uma análise mais assertiva das empresas ou da indústria daquele mercado. E depois? Essa lógica está perfeita. Então, beleza, conseguimos um produto de um fornecedor confiável, né? Então vamos começar a operar. Já temos radar, você vai obter desse fornecedor uma cotação para você importar, né? E a cotação vem cheia de letrinhas, né? Uma sopa de letrinhas. E uma delas muito importante, que a gente chama que são os Incoterms, certo? Então, você vai chamar o slide agora, André? Vamos pôr um resuminho, né? Acho que é um resuminho. Bem resumido, dos principais, né? Incoterms, International Commercial Terms, são termos internacionais de comércio. O mundo todo conhece esses Incoterms. Então, quando você receber a proposta, uma oferta de uma empresa, ela vai colocar lá
o produto que ele vai te vender, o preço, condições de pagamento, né? E tem uma sopinha de letrinha que chama isso daqui. Pode ser que eles escrevam EXW na sua oferta. Né? Se ele escrever, eu vou te entregar esse produto EXW. O que significa isso? Ex-Works. Significa que ele vai deixar o produto na fábrica dele, na porta da empresa dele. É a menor responsabilidade que o exportador vai assumir. Tá? Então ele fala, o meu preço EXW é 10 mil. Legal. Então você já sabe que você vai ter que providenciar alguém, no termo internacional, um agente de cargas, para ir buscar essa mercadoria na porta da empresa chinesa e trazer para o Brasil. Ok. 10 mil. Mas pode ser que ele escreva na proposta dele FOB. FOB. Só que o preço aumentou. Não é mais 10 mil. Foi para 12. O que quer dizer FOB 12 mil? Ele vai pegar o produto e vai levar até o porto. Por isso que o preço aumentou de 10 mil para 12 mil. Tá? Então esse é o termo internacional de comércio. FOB, Free On Board. Ele deixa a carga livre a bordo do navio. É bom refrasear um pouco, né? Porque aqui no Brasil um monte de gente vende FOB. Sim. No nacional, né? É verdade. E o FOB nacional, ele é diferente do FOB internacional. O FOB correto mesmo, ele tá ali no costado do navio, né? Então, sim, eu fiz o trâmite até a tua mercadoria ficar do lado do navio. E no nacional, muita gente usa o FOB para retirada, como se fosse o Ex-Works, né? Então, quando o nosso cliente está ali negociando, ele confunde o FOB com o Ex-Works por conta do conhecimento dele aqui no Brasil, como que é o FOB. Né? Eu já ouvi bastante isso. O pessoal faz um uma mix. Bagunça. Na verdade, tem muita gente que acha que os Incoterms são coisas muito fáceis, mas não é. Não. Existe uma norma internacional extensa que regula as operações entre o importador e o exportador e as suas responsabilidades. Então, no Ex-Works, fica claro que ele vai deixar a mercadoria na porta da fábrica dele. No Free On Board, ele deixa livre a bordo do navio. Legal. E os preços, logicamente, vão mudando. Uhum. Se ele escrever no documento CFR, né, significa que ele vai levar a carga até o porto e vai pagar o frete internacional até o Brasil. Uhum. Né? Se ele escrever CIF, Cost, Insurance and Freight, custo, seguro e frete, ele vai levar a carga até o porto, vai pagar o frete e vai contratar o seguro até aqui. E o que é bom sempre lembrar, o preço muda, né? Sim. O que é importante, o cliente, na hora que está negociando, lembrar que o preço muda. Normalmente, ele não vai agregar o frete e manter o mesmo preço, porque para ele isso é um desconto. Ele está abaixando o preço do produto dele. Né? Sim. Conforme aumenta a responsabilidade, logicamente, ele cobra por esse serviço adicional, vamos colocar assim, que ele está te prestando, né? Esses Incoterms, começando com C, eles indicam até a responsabilidade pelo embarque. Agora a gente tem Incoterm que começa com D, DAP, D de Delivery. Então, a responsabilidade do exportador é entregar a mercadoria onde o importador disser que tem que entregar, no DAP. Entregue num local específico. Então, imagine, o preço FOB é 10, o custo de frete é 12, o CIF é 15, o DAP vai custar 25, né? Porque o exportador coloca nesse preço todas as despesas até entregar no destino final, aqui, por exemplo, no Brasil, com exceção dos impostos, que não são incluídos nesse Incoterm, né? Aí eu acho que vi uma observação, que a gente estava até conversando, né, Andréia? Esse preço DAP vai estar muito inflado ou não? Você tem que comparar isso com o Ex-Works, pedir outras cotações e fazer a comparação, né? Eu acho que a gente que vive muito isso, né? Na minha opinião, o DAP acaba sendo mais caro. É a vivência que eu tenho, principalmente na importação. Na exportação, eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu já vi a gente fazer negociações DAP que
o custo ficou melhor. Que quando o cliente estava comprando, falou, deixa eu fazer aqui a conta, né? Eu prefiro comprar DAP de vocês do que escolher aqui todos esses fornecedores e administrar isso. Mas na importação, a minha experiência não é muito boa. Não sei se é, né, muito focado no que eu já vivi ou se realmente acaba sendo muito inflado porque muitas empresas, principalmente China ali, têm medo de agregar esses custos no Brasil, né? O Brasil é um país em que os agentes de carga olham e falam, ó, pode mudar, né? Vou colocar uma armazenagem. A armazenagem pode ser 5 dias, pode ser 20, pode ser 30. E a responsabilidade é dele, independente do prazo, né? Eu acho que a armazenagem entra no DAP, sim, né? Sim. Então... Ele é responsável, tem razão. O DAP, o exportador chinês, ele é responsável por colocar a carga no local indicado pelo brasileiro. Entrega na rua tal, né? Então, todos os custos dentro do Brasil são computados dentro desse preço. O chinês, quando faz o preço, ele fala, pô, eu vou levar até o porto, vou pagar o frete, o seguro, e tem despesa no Brasil que eu tenho que incluir no meu preço. Inclusive, aqui abre uma coisa importante, que é o seguinte, esse preço DAP tem despesas do Brasil incluídas nesse preço. Só que no Brasil, a base de cálculo dos impostos é o CIF, custo, seguro e frete. Então, você tem um DAP com despesas que não compõem a base de cálculo. Então, teoricamente, você pode, quando vai fazer a sua declaração de importação, diminuir, né? Colocar como é que a gente chama lá? Tem um campo na declaração de importação que você coloca um desconto. Uhum. Você pega essas despesas e desconta para não pagar imposto sobre uma base inadequada. É interessante. Eu não lembrava disso. É. Bem legal. Eu fiz isso já algumas vezes. Conversamos com a fiscalização, inclusive, que na época não tinha esse entendimento, não tinha pensado sobre isso, e nós mostramos, ó, o preço DAP tem despesas no Brasil que não compõem a base de cálculo. E ela vem, né? Ela vem separada. Você sabe o valor do frete, você sabe capatazia, você sabe todas as despesas. É um bom tema até pra gente fazer um próximo podcast aí, ó. A gente abrir essa parte de custo e cálculo, que eu acho que fica bem legal. Isso. Falar do Incoterm, para tirar esse estigma que é muito fácil. Não é. Não. Então tem que tomar cuidado, ler a norma, e os Incoterms permitem também adequações, né? Você pode, uma atividade ou outra, ser combinado que fica para um lado ou para o outro, mesmo que seja diferente do Incoterm. E aí, depois que ele fechou, então, recebeu o preço, aceitei um preço X, não importa qual foi meu Incoterm, vai. Vamos pensar. Recebi a oferta, analisei em Incoterm, fiz uma análise de custo, contratei uma empresa que me ajude nessa análise de importação, e aí existem algumas formas de se importar, né? Você pode importar direto, você pode importar por uma trading, né? E aí tem todo uma expertise que pode ser utilizada, né? Tomar os cuidados, logicamente, antes de você embarcar uma mercadoria, porque tem produtos sujeitos a licenças prévias, né? E se você não as tirar, você pode ser penalizado. A Receita está de olho em toda essa parte administrativa, né? Você tem que respeitar os controles administrativos, tributários, para importar e não ter nenhuma penalidade. É uma coisa importante, a gente falou disso, é ele guardar essas negociações, né? Sim. Ser tudo muito documentado, porque pode ser requisitado, certo? Sem dúvida. O início de qualquer negociação tem que ser muito bem guardado. Os e-mails, a colocação do pedido, a confirmação desse pedido por parte do exportador, com quem você negociou. Então, tudo isso é importante guardar, porque numa análise mais criteriosa da Receita, eles podem pedir. Podem pedir. E aí, estamos lá, né? Fizemos a negociação, acertamos, além, né, de contar com uma empresa, ou como a LinkMax, uma consultoria aqui que vai analisar os documentos e analisar as outras coisas dos documentos para ver se está tudo certinho de acordo com a legislação, ele tem que pagar, né? Sim. Aí começa. O chinês ainda normalmente é antecipado, né? Dificilmente consegue negociação com o chinês. Isso é um padrão, né? É um padrão. São raras as operações que a gente vê que o chinês te dá um prazo para pagamento.
Portanto, isso evidencia ainda mais a necessidade de você qualificar bem, homologar bem o seu fornecedor, né? De repente faz uma compra menorzinha, vai testando, vai aumentando com pagamento antecipado, ou então você lança a mão de outros artifícios para pagar uma importação, como uma carta de crédito, né? Que isso também dá um podcast específico para explicar essa forma de pagamento. Ela é muito utilizada nas operações, principalmente operações com alto valor agregado, né? Burocrático, mas eficiente, né? Então, acho que a linha é essa. A parte de pagamento tem que tomar cuidado especial. Fiz o pagamento e aí começa o trabalho, aí começa o nosso trabalho, né? Vamos começar, porque essa é a parte que fica muito com o cliente, né? Dali para frente a gente normalmente começa a olhar. NCM, e aí um monte de mais sopas de letrinhas que tem no comércio exterior, né? Sim, sim. Importar um produto não é uma tarefa fácil, né? Demanda experiência, demanda olhar com cuidado, demanda fazer todo um custo adequado, fazer um planejamento tributário, logística. O Brasil é um país continental, você tem vários estados que você pode importar, benefícios fiscais. Então, a importação demanda você estar com bem suportado aí por empresas para fazer um negócio correto. Muito bom. Muito obrigada. Acho que a gente cobriu bastante essa questão da negociação lá fora. Mas é isso. Acho que tem alguma coisa mais? Acho que é isso aí mesmo. Então, vamos pro próximo podcast. Obrigada, Álvaro. Muito bom.